Nobres irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com imenso prazer que estamos mais uma vez a apresentar a Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 7, cujo tema é a responsabilidade da igreja com os missionários. Bem, o próprio tema já fala a responsabilidade da igreja. Então, pastor Eliseu, o senhor já como um obreiro com uma vasta experiência e, diga-se de passagem, na área missionária, como que o senhor poderia dizer para a igreja que ela pode participar na sua responsabilidade objetiva, subjetiva, na sua coparticipação no trabalho missionário, para que ele consiga o êxito e a eficiência necessária? A paz do Senhor, meus irmãos. A responsabilidade missionária é de todo o corpo de Cristo. A igreja, ela é composta de membros e esses membros em particular formam o corpo de Cristo, que, diga-se de passagem, não é apenas a igreja local, mas a igreja em todos os lugares. Mas em se tratando da nossa igreja onde nós congregamos, cada membro precisa ter a noção do que a igreja está fazendo na obra missionária. Onde estão os missionários? Quantos são os missionários? Quem é a família desse missionário? Como está a saúde dos missionários? Seja ela saúde física, emocional, espiritual, porque nós somos formados de todas estas partes, somos corpo, alma e espírito, e o missionário tem muitas necessidades. Então, cada membro precisa estar atento para as necessidades daqueles que foram, mas ele só saberá das necessidades se ele sabe quem são os missionários, se ele está acompanhando os relatórios do campo missionário, se há uma agenda na igreja que pede oração por esses missionários, que apresenta a realidade que se passa onde está o missionário, bem como também quantas vidas estão se convertendo lá, quanto tempo aquele missionário está lá. É tudo de uma forma transparente, pastor João César. O missionário... É um planejamento, então, que tem que ser feito. Exatamente. O missionário, ele precisa ser visto de uma forma muito clara, porque hoje nós observamos que há alguns locais, algumas igrejas, que enviam um missionário e o missionário fica lá isolado. Às vezes nem os crentes cá sabem o que está acontecendo e eles, por muitas vezes, se sentem até sozinhos. Então, a igreja precisa estar acompanhando, não somente o pastor, a diretoria da igreja, mas cada membro estar acompanhando essa situação do missionário. Então, dá para perceber que é um trabalho feito sob a responsabilidade de toda a igreja e não apenas de uma pessoa da igreja. Não é um departamento da igreja, mas é, na verdade, toda a igreja conscientizada, fazendo missões para o reino de Deus. Alguns orando, alguns contribuindo e alguns indo ao campo missionário para fazer missões. Eu estive lendo o texto áureo e ele tem um conteúdo muito interessante e eu gostaria também que o senhor nos ajudasse a compreender esse texto áureo. Ele fala assim: então, enquanto temos tempo... É esse enquanto temos tempo que eu gostaria que isso clarificasse para que o leitor, o estudante da Bíblia, o estudante da lição da escola dominical, pudesse dimensionar esse tempo. Enquanto temos tempo, como que é isso? É a parte da manhã, na parte da tarde, é na nossa vida, nos anos da nossa vida que Deus deu, ou são oportunidades específicas que Deus dá e eu tenho que aproveitar, como está lá em Eclesiastes, no capítulo 3? O tempo é um elemento esgotável. Efésios capítulo 5, do versículo 14 em diante, lá pelo versículo 17, diz: remindo o tempo por quanto os dias são maus. Então,
esse enquanto temos tempo significa que enquanto eu estou com saúde, significa que enquanto eu estou em condições financeiras de contribuir, significa enquanto eu posso orar, significa enquanto Deus está me dando oportunidade para eu fazer alguma coisa. Tem pessoas que podem fazer agora e eles dizem, quando eu casar, eu vou fazer a obra. Depois, quando eu tiver filhos, aí ele acha que ainda não é a hora. Ele fala, quando os meus filhos crescerem. Depois, quando os filhos crescem, quando os meus filhos casarem. E assim vai uma sequência de desculpas, quando, na verdade, o tempo já começou há muito tempo, há muitas horas. O trabalho já era para ter sido feito por várias vezes. Então, enquanto temos o tempo, ou seja, agora, não amanhã, nem depois, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E aqui está falando dos domésticos, no caso aqui o comentarista traz os nossos missionários, né? Façamos o bem aos nossos missionários, tenhamos empatia. Será que temos, pastor Jormiceda, se colocado no lugar dos missionários? Empatia é você sentir, pastor, o que o missionário sente. Essa é uma grande e boa pergunta. Será que nós temos nos colocado no lugar de algum desses missionários? Com certeza, na maioria das vezes, não. Que resposta mais triste. Os missionários, os relatórios que nós lemos dos missionários, eles passam muitas dificuldades. É verdade que tem momentos emocionantes, quando eles pregam e alguém crê na palavra e aceita Jesus como Salvador, quando há aquela aceitação da mensagem, o missionário rejubila, ele louva a Deus, ele glorifica o Senhor. Mas, em regra, ele tem mais rejeição do que aprovação. Então, como lidar com a rejeição? Para o missionário, ele precisa estar tão consciente da missão dele que a rejeição deverá ser transformada em combustível para o trabalho dele. Deve ser alguma coisa que o faça ficar mais empolgado ainda. Quanto mais rejeitada a mensagem, maior deve ser a sua empolgação. Ou seja, ele transforma aquilo em uma oportunidade. Olha, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que lutar mais. Então, é louvável essa ideia que nós que ficamos deveríamos mesmo nos colocar no lugar de quem foi, para que pudéssemos orar mais, contribuir mais e incentivá-los mais, ter um trabalho emocional de incentivo ao missionário, que pode ser uma carta escrita a ele, que pode ser uma mensagem pelo WhatsApp, se é que no lugar que ele está tenha como ter acesso a isso, alguma coisa que o motive para que ele tenha forças para enfrentar, em tese, a rejeição. Então, eu penso mais ou menos isso. O senhor já viu, pastor, algum momento a igreja local, o senhor como pastor há muito tempo e tem acompanhado o ministério da igreja, os nossos grupos fazem jejuns, por exemplo, a juventude jejua, faz um momento de consagração pela manhã, as irmãs do círculo de oração, às vezes os adolescentes, um momento de oração com propósito. Vamos orar nesse final de semana com esse propósito. O senhor tem alguma lembrança de algum momento que tenha sido feito isso por algum missionário? Tenho sim, pastor. As igrejas, de fato, têm feito alguns trabalhos muito interessantes voltados para a área missionária. Eu não sei se é do conhecimento do senhor, mas penso que sim, as chamadas manhãs missionárias. São alguns domingos que são feitas reuniões de oração, de louvores, de adoração, de clamor e até mesmo para arrecadar fundos para a manutenção da obra missionária. Então, as igrejas, os campos, eles têm tido esse cuidado de fazer manhãs missionárias. Agora, pelo tom da sua pergunta, eu até quero entender que deveria ser maior esse empenho, esse engajamento nosso na obra missionária, mas devo esclarecer que tem feito e tem contribuído muitíssimo
para a manutenção da obra missionária, as chamadas manhãs missionárias. E Deus tem abençoado tanto as manhãs missionárias que jovens se dispõem a ir ao campo missionário. Irmãos que estavam meio adormecidos são despertados a orar e a contribuir para com a obra missionária. Deus tem mesmo abençoado as manhãs missionárias. Fica aqui a dica, não é, pastor? Para que mais igrejas, mais campos engajem nesse trabalho e que possa buscar, incentivar mesmo a igreja da sua responsabilidade com os missionários. Por muitas vezes nós fizemos vigílias aqui em Cacoal e nessas vigílias nós tínhamos esse cuidado de estar orando em cada vigília pelos missionários, nomeando os nossos missionários, e vejo isso como uma necessidade que deve ser uma regra para aqueles que amam a obra do Senhor, e todos nós devemos amar a obra do Senhor, lembrar nominalmente dos missionários, da família dos missionários, ter relatórios para que possamos orar de uma forma bem concreta, bem firme, bem consciente do que estamos pedindo, e assim vermos os resultados. Quando falo de manhãs de consagração, é exatamente para reforçar que às vezes a gente faz isso pouco, e é preciso que façamos mais. Também levemos para as manhãs de consagração esses nomes de missionários e apresentemos eles e até façamos consagrações assim com um propósito específico de clamar pela família de um missionário ou de todos aqueles que estão no campo, mas de uma forma bem específica, bem clara, bem definida, e isso é maravilhoso. Na igreja que eu congrego, sempre nas terças-feiras nós fazemos um momento de conscientização sobre a importância da obra missionária e mostramos, vezes outras, até alguns resultados desse trabalho e o tanto que Deus ama a obra missionária. Mesmo porque o Evangelho chegou a nós, chegou ao Brasil, como resultado de uma obra missionária. O Senhor Deus aquecendo os corações e as pessoas se dispondo, até com poucos recursos, mas a ir ao campo missionário. Eu louvo a ideia da Casa Publicadora, pastor, porque nesse trimestre ela dedicou 13 lições para falar conosco, para despertar mesmo todas as igrejas sobre a importância da obra missionária. Se é que se pode dar uma nota de parabenização, fique aqui, então, esse registro à nossa Casa Publicadora, à nossa Convenção Geral, também à nossa Convenção Estadual, pela ênfase ao trabalho missionário. E aos pastores de igrejas que estão também lutando e incentivando a obra missionária. Nós temos campos aqui do estado com vários missionários que eles já enviaram e estão sustentando o missionário, a sua família e a obra lá onde eles estão trabalhando e com resultados satisfatórios sobre essas obras missionárias. Pastor Eliseu, na questão do primeiro ponto da nossa lição, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Quer dizer, esse apoio aos missionários, parece que ele engloba uma série de responsabilidades que precisa servir de pano de fundo ou de sustentabilidade para que o missionário, ao ir, ele tenha o apoio para prosseguir no trabalho que ele foi. Como que o senhor vê essa questão desse apoio e como que as igrejas podem fazer para melhorar esse sistema de apoio sustentável aos missionários? O missionário é um obreiro formado pela igreja local, até porque missionários não podem sair sem que sejam enviados por uma igreja, sem que tenha uma igreja que o sustente, para quem eles prestem conta, como muitas vezes a gente encontra pessoas por aí denominando-se missionários e que não têm uma origem.
E nós já falamos isto aqui em outras aulas. A igreja que envia o missionário, ela é responsável por esse missionário desde o momento em que ela preparou esse missionário, deu cursos de capacitação, fez todo o levantamento da capacidade do obreiro, da família, de enfrentar uma cultura diferente, um lugar diferente, e da habilidade que ele tem como obreiro na casa de Deus, na obra de Deus, para buscar vidas para o reino do Senhor. Então, se envia um obreiro com tamanha capacidade que deve ser a de cada missionário, logo não pode deixar este obreiro sozinho, não pode deixar este obreiro sem contato. Esse obreiro tem necessidades inúmeras, como já falamos, emocionais, não só financeira. Ele tem necessidade de educar os seus filhos culturalmente, ele tem necessidade de lazer, o missionário precisa de férias também, o missionário não deixa de ser humano quando ele vai para missões, como algumas crianças, às vezes, na fé, imaginam que quando vai alguém para o campo missionário, lá Deus vai usá-lo de uma forma extraordinária que aqui não usava, e que lá ele será protegido por Deus, como aqui ele não era. É um engano. O mesmo Deus que cuida lá é o que cuida aqui, o que cuida aqui é o que cuida lá. Para que ele esteja lá, ele precisa provar que ele é um homem de Deus, que ele é protegido, que é abençoado por Deus aqui. Agora, nós que estamos protegendo ele aqui, estamos protegendo lá, é isto que o ponto está dizendo, é responsabilidade da igreja. Nós vemos isso em Atos 11, Atos 13, Atos 16, tratando do cuidado que a igreja de Antioquia tinha com os obreiros Paulo e Barnabé, que ela enviou para a obra missionária. Então, o missionário envia o relatório de como está a obra no local e a igreja aqui vai dando todo o sustento para que ele não tenha problemas em fazer a obra, para que ele não fique amarrado com tantas coisas que a vida e o mundo impõem e atrapalhe o projeto principal dele, a finalidade principal dele, que é estar lá para conquistar vidas para o reino do Senhor. Daí nós vamos perceber aqui, pastor, que o segundo subponto fala que era o sistema de apoio e a obra da fé, porque a obra missionária é uma obra de fé. Quem vai ao campo, ele vai sabendo que vai oferecer um sacrifício a Deus, porque ele precisa renunciar muita coisa aqui. Renuncia parentes, renuncia emprego, renuncia amigos, renuncia a estudar em algum curso que gostaria de estudar aqui no país de origem, no local de origem, faz inúmeras renúncias, isso é um sacrifício. E isso ele faz porque ele tem fé que o Deus que o chamou vai lhe recompensar, que a coroa da justiça está sendo preparada e que o Deus que é fiel dará a resposta a tudo aquilo que ele pela fé praticou. Então, diz o texto, é preciso que quem vai, ore antes de ir, mas ore quando está lá. E a igreja que está aqui também, ela precisa ter fé de que Deus está usando aquele missionário, precisa estar orando por aquele missionário e precisa também estar se sacrificando por aquele missionário que está lá, para que ele tenha tudo do melhor, porque ele está fazendo uma obra para o reino de Deus, uma obra eterna, uma obra que não tem valor humano para que possa cobrir, que possa pagar, mas aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Então, no terceiro subponto, fala que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido pelos povos, que Cristo seja adorado pelos povos, que Cristo seja honrado e que, à medida que
Cristo está sendo anunciado por alguém, esse alguém que está sendo missionário possa também ser uma luz e as pessoas olhem e queiram ser também ganhadores de alma. Já pensou uma pessoa se desgastando tanto no campo missionário, até quem aceita Jesus vai dizer, eu não posso ser um missionário, essa vida é muito difícil. Então, esse missionário precisa das suas necessidades supridas para que também sirva de exemplo. E aqueles que estão aceitando Jesus tenham coragem de servir ao Senhor também como evangelizadores, como pregadores da palavra de Deus, e os que estão aqui ao ouvir o relatório, diga, vale a pena servir a um Deus como este, porque os milagres estão lá. Quando as portas se fecharam, Deus as abriu. Quando a dificuldade veio, Deus resolveu. Isso tudo, por quê? Porque tem uma igreja orando, está a igreja toda empenhada naquele trabalho de fé. Mesmo, interessante, que mesmo que toda a igreja está empenhada por este trabalho, ainda o missionário constantemente, diuturnamente, encontrará situações que demandam que ele tenha muita ousadia e muita confiança em Deus. E ele assim terá quando a igreja está em oração, em jejum, está aqui na retaguarda, dando este apoio, esse sustentáculo para que ele, então, continue fazendo a obra com excelência. Então, diz aqui o comentarista que é maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus Cristo está conosco. Então, o missionário tem a presença de Jesus lá, mas esta presença que está lá não é uma presença física. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, dizendo assim, enquanto estou no corpo, estou ausente do Senhor. Eu ando por fé e não por vista. Então, por mais que a gente está presente pela fé, mas fisicamente está ausente, precisa deste calor da igreja. Daí, a igreja precisar dar apoio fazendo uma visita e contribuindo, e as diversas formas como essa lição está trabalhando. Agora, pastor, nós percebemos que não temos muita atenção aos missionários que vão ao campo, às vezes até acabamos esquecendo. Se perguntarmos, às vezes, para os membros da igreja, quais são os missionários que temos no campo, alguns membros e até, às vezes, obreiros mesmo da casa de Deus, às vezes não conseguem nomeá-los, não conseguem saber quem é a família, quem é a mãe, quem é a esposa, quem é os filhos daquele missionário que está por lá, como está a situação dele, não tem uma clareza disto. Me parece que há um problema com relatórios, e nós já sofremos muito por falta de tecnologia no passado. O que o relatório tem a ver com essa situação? Ou será que essa falta de informação está relacionada a outros pontos na igreja? O que fazer para que os nossos irmãos estejam mais informados a respeito desses missionários que estão lá? Bem, obra missionária é trabalho de todos. Obra missionária é responsabilidade de todos. Porém, a divulgação, a conscientização da importância da obra missionária, ela cabe a quem está à frente da igreja ou do trabalho missionário. Por exemplo, a Secretaria de Missões, o Departamento de Missões, ele tem o dever de interagir com os departamentos de escola dominical, de círculo de oração, de jovens, de adolescentes, de criança, de um modo geral, com toda a igreja, e ir pontuando o trabalho missionário que está sendo feito, os resultados e os frutos que estão sendo colhidos, compartilhar isso com toda a igreja, ter um momento nos cultos ou nos departamentos para que ele jogue luz nesse trabalho e todos possam ficar conhecendo o que a igreja está fazendo na área missionária. Eu penso que assim, pastor, todos terão um grande carinho, um grande apreço, porque os testemunhos que vêm da obra missionária, todos são comoventes. Por exemplo, eu ouvi
um testemunho que, quando eu conto, eu me emociono. Um certo casal estava na obra missionária e lá eles trabalhavam o tempo todo, mas chegou uma época que o país entrou em crise e teve dificuldades para que se chegasse lá a ajuda que era dada ao missionário. Então, os recursos dele comprar alimento acabou, atrasou, e o alimento que ele tinha em casa também acabou. E chegou um dia, então, que nem o leite para o bebê não tinha. O bebezinho estava sem comida. A mãe disse assim: olha, enquanto tinha o leite para a criança, estava bom. Para mim e para o meu esposo, nós somos adultos, nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Mas um bebezinho não entende. Na hora que ele quer mamar, ele quer mamar. Então, a mãe já não tinha o leite para dar para a criança. Ela pega a mamadeira, chega na janela e fala com Deus. Deus, eu e meu marido somos adultos. Nós estamos aqui porque nós quisemos vir. Agora esse bebezinho nasceu aqui. Ele não entende isso. Dê leite para ele. Quando ela baixou a mamadeira estava cheia de leite. E aí? São testemunhos que vêm dos trabalhos missionários que nos empolgam. E é nessa área que Deus faz muitos milagres, grandes milagres. Então eu percebo que testemunhos da área missionária devem ser contados. O departamento de missões da igreja ou a secretaria de missões da igreja devem catalogar esses milagres que Deus fez e faz na obra missionária, especialmente com o missionário que ela enviou, que Deus está trabalhando através dele, e ir contando isso para a igreja. Trazer o missionário de vez em quando, para ele poder apresentar o relatório dos trabalhos, o senhor falou no relatório, ele próprio pode apresentar os relatórios e também contar os milagres que Deus fez durante o seu trabalho. Nós estamos falando aqui em relatórios fidedignos e também em testemunhos fidedignos. Nada arranjado, nada inventado, nada enfeitado, nada colorido, mas coisas reais que motivam, que louvam, que glorificam o nome de nosso Deus. Falando em relatório, pastor, aqui em Cacoal nós temos um missionário nosso, essas coisas tão simples, né, como um leite numa mamadeira. Então, o problema dele era um sorvete. Ele contou para mim agora, o ano passado, e ele disse que não tinha sorvete e os meninos queriam sorvete. E ele falou, como agora? A situação financeira também estava bem complicada e não tinha como, deveria esperar aí talvez um mês ou mais para poder, então, ir à sorveteria ou trazer um pouquinho de sorvete para casa. Mas encosta um irmão lá na porta e diz, me acompanha, eu quero que a família me acompanhe. E aí leva a família toda, ele não sabe para onde é, só para me acompanhar. Chegaram em frente à sorveteria, ele disse assim, é para vocês tomar sorvete hoje à vontade. Mas quem foi que falou para ele que era a hora de tomar o sorvete, né? Então, mas o missionário falou, vocês querem tomar sorvete antes? Vamos orar. Então foi a partir do momento em que ele orou que o sorvete veio aparecer logo de imediato. Esses testemunhos são coisas tão simples e que para nós, às vezes, que estamos aqui diante da sorveteria, não faz muita diferença, mas para o missionário que está lá, é tudo. Então, é maravilhoso ouvir da boca do próprio missionário. Exato. Esses testemunhos. Então, entendo que são coisas que motivam o trabalho missionário, motiva a igreja, motiva os crentes a orar pela obra missionária, a se dispor a ir fazer missão, a contribuir para que esse trabalho não pare, nem perca seu objeto pelo meio da estrada. No segundo ponto, nós temos aqui cuidado integral dos missionários. Claro, entendemos que por cuidado integral se refere ao cuidado financeiro, ao cuidado espiritual, ao cuidado emocional, físico, social, ao acompanhamento pastoral. Inclusive, isso deve acontecer na obra missionária. O próprio pastor da igreja deve acompanhar o trabalho missionário e dar ao missionário, porque o desgaste emocional é muito grande,
então precisa de alguém com cobertura espiritual, à altura de fazer isso, acompanhar e abençoar o trabalho missionário. Também ele fala que uma ótima coisa para abençoar o missionário é a expressão do amor, a expressão do respeito, como sendo isso, fazendo parte de um pacote de cuidados integrais que a igreja deve ter para com os seus missionários. Eu entendi aqui, pastor, que até a agenda da volta do missionário, quando o missionário regressar para o seu país, ele deverá ser recebido com as honrarias de missionário, porque como seria frustrante para o missionário ao chegar de volta em seu país, em sua casa, que é a sua igreja, e nenhum olhar, nenhuma gratidão, nenhuma expressão de amor, e a casa dele já deve ter deteriorado, e passou 10, 15, 20 anos fora, já as coisas andaram por aqui e ele não pôde acompanhar isso. Então deve mesmo as igrejas ter alguma coisa para oferecer ao missionário no seu retorno que o compense. Não é um pagamento pelo trabalho missionário, mas é que não deixa desigualar demais das pessoas que ficaram nos seus trabalhos, cuidando das suas atividades, do dia a dia. Algumas conseguiram crescer, evoluir. Então, que a obra de Deus seja para esse missionário algo também que o encoraje nessa parte. Como é a visão do senhor nesse aspecto? Nós podemos observar que houve uma época, e ainda há em alguns lugares, em que o missionário precisava ir ao campo por necessidades inúmeras que vários países, estados, cidades carregam, e quando o missionário, a pessoa chamada por Deus, ele está incendiado pela chama, como Jeremias, né, dizia assim, eu pensei até de parar de falar nesse nome, tanto sofrimento, mas como eu pensei, era como fogo que queimava nos ossos. Então o missionário vai ao campo e, por vezes, ele se entrega de uma tal maneira que quem está aqui imagina que ele desapareceu, que ele foi embora e que a obra será feita lá, Deus vai cuidar dele, e Deus tem cuidado mesmo de muitos missionários, mas nós temos ouvido o como tem sido sofrida a vida desses missionários, e hoje quando fala em ir para a missão, as pessoas se assustam, pastor, exatamente por causa disso, porque quando lemos os relatórios de missões em livros, dados de missionários, dá para assustar alguns casos, mas como Deus não abandona, e ainda que o pai e a mãe abandonem, Deus não abandona, então esses missionários têm sido socorridos em muitos casos, só que a responsabilidade que a igreja deixou de cumprir para com eles, certamente trouxe prejuízo lá naquela obra, trouxe prejuízo para as pessoas cá que não serão recompensadas por isso, e que hoje nós vivemos uma época que não precisa mais dessa situação. A igreja estuda uma lição como esta para saber que o missionário que está lá no outro país ou no outro estado é um obreiro nosso daqui, como aquele que está atendendo uma congregação aqui do lado. Ele é um obreiro que precisa e tem todos os direitos daquele que está aqui. Antes essa consciência parecia um pouco nublada, mas hoje a gente entende mais claramente a Bíblia e percebemos que isso já era para ter sido feito desde o início. Agora, atualmente, as igrejas fazem, mas precisam fazer com mais excelência. Então, cuidar do missionário, se ele vai ao campo, tem que organizar essa agenda. Quando é que ele voltará para fazer visita aqui? Quando é que ele virá para ver os seus parentes? Quando é que ele virá para fazer uma consulta médica? Porque lá no campo onde ele está, não há hospitais adequados para que ele possa fazer essas consultas, até situações odontológicas, e em todos os aspectos da saúde física, da saúde emocional e da saúde espiritual, porque é tão bom a gente ouvir o coral cantando, mas o missionário chega lá
E quem é que canta? É só ele e a esposa e alguns, de repente não tem nem um violão para tocar, para ele ouvir ali um hino mais afinado. Então a saudade faz as lágrimas descerem dos olhos e quando vem para cá é um bálsamo. Então é preciso ter essa agenda para que não demore muito, porque se esse bálsamo chega mais cedo, ao retornar ele trabalha mais animado, ele trabalha com mais garra. Então é preciso ser vista essas necessidades aí. A igreja precisa abraçar a obra missionária com esse pensamento. Nós temos aqui ainda, né, pastor, o terceiro ponto, que fala sobre maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus precisa de comunicação. A Bíblia diz, comunicar com os santos as suas necessidades. Isso aqui trata de diálogo, de informação, de estar atento, que aos relatórios que nós estamos falando. Como é triste saber que eu sou um missionário e que há um corpo, uma igreja da qual eu sou membro e que são parte do meu corpo, que não estão muito preocupados comigo, que não estão detectando o meu problema aqui, eu estou sofrendo sozinho, sentindo as dores. Então, quando eu comunico, e aí vem aquela situação, o missionário ele precisa também ser instruído, antes de ir ao campo, a fazer relatórios, porque às vezes o missionário não sabe fazer muitos relatórios, ou muito relatório. Até porque, quando vai à obra missionária, eu mesmo já tive muita vontade de ganhar almas para Jesus, e às vezes a gente tinha o privilégio de ver muitas vidas se convertendo, mas na hora de fazer aquela fichinha, pastor, de anotar os nomes, aquilo não batia. Eu dizia, mas meu Deus, por que tem que fazer essa fichinha? Mas é aquela fichinha que dá a segurança para aquela pessoa ser acompanhada. Aí a pessoa aceita Jesus, no final do culto, a pessoa não anota o nome, ela vai embora, perde ali mesmo. Então, da mesma forma, o missionário ele precisa ser instruído com detalhes, como é que ele vai passar esses relatórios, para que isso se sirva como uma forma de comunicação e as suas necessidades sejam comunicadas e nós comuniquemos respondendo com oração, com jejum, com contribuições. E aqui o pastor falou sobre o missionário que vem e ele conta o testemunho. Uma coisa é eu contar o testemunho do missionário e outra é o missionário vir e contar. Então isso incendeia o ânimo dos crentes para continuarem contribuindo com a obra missionária e até de forma dobrada. Às vezes a gente fala, aqui no próprio presídio, pastor, nós trabalhando, então nós resolvemos doar algumas Bíblias e eu falei da situação das pessoas ali ansiosas por Bíblia. Os irmãos já logo se dispuseram. Coloquei no grupo um irmão lá de outra cidade, falou, não, eu vou enviar 10 Bíblias. Já pagou as 10 Bíblias de outra cidade, porque quando a gente coloca a situação que estamos convivendo, é uma realidade diferente. Então, o resultado vem. É preciso comunicar as necessidades para que a gente veja a igreja tendo mais facilidade em contribuir e, ao contribuir, não vai faltar para a igreja. A lição passada nos ensinou a contribuição, ela faz com que recompensas venham, Deus me dê mais, eu seja mais abençoado ainda. Quando eu impeço o irmão de contribuir, porque não dou o relatório, porque não dou explicações, o irmão deixa de contribuir e ele é prejudicado. Ele é prejudicado porque não contribuiu. Para o mundo ele seria prejudicado porque contribuiu, né? Mas no reino de Deus é o contrário, ele é prejudicado porque não contribuiu, ele deixou de ser abençoado, porque existe a bênção para aquele que faz a obra. Então, é preciso doar para suprir as necessidades. Ali, quando o missionário está no campo de batalha, às vezes endemoniados, pessoas doentes, pessoas que enfrentam problemas diversos, como nós aqui ao evangelizarmos, às vezes nos assustamos, a gente começa a evangelizar e vê pessoas com tantas necessidades que ficamos buscando socorro de A e de B para poder auxiliar-nos a ajudar essas pessoas que estão necessitadas. Se nós aqui com tantos recursos, tem horas que achamos-nos fechados entre quatro paredes, sem uma saída para auxiliar alguém,
e que precisamos buscar socorro com muito empenho para conseguir. Imagine um missionário sozinho lá. Então, é preciso a gente entender que o missionário está enfrentando grandes problemas, e eu volto àquela palavra empatia. Eu preciso sentir o que o missionário está sentindo. Eu preciso pensar o que o missionário está pensando lá. Eu preciso agir como se fosse eu lá naquele campo missionário, porque é meu irmão, é membro do meu corpo que está lá. Eu vou responder por isso também, porque faço parte da igreja que enviou. Eu preciso tomar essa responsabilidade para mim. Então, nós temos aqui essa observação de doar para suprir essas necessidades. E eu pergunto, pastor, aqui, nesse último ponto nosso, apresenta aqui ainda oração, jejum por esta causa. Como que podemos orar de uma forma melhor e jejuar pela causa missionária hoje, na atualidade, porque existe tanto o jejum congregacional como o jejum individual. E como que o crente pode agir dessa forma, principalmente no jejum individual? Porque o jejum congregacional, esse que nós já falamos, fazer uma vigília, uma manhã missionária, tal. E o jejum individual, como ele pode acontecer para o auxílio dessa obra missionária, pastor? Então, a partir do momento em que a obra missionária ela passa a ser objeto de um planejamento, até a conscientização dos crentes individualmente para a obra missionária é interessante. Ele aprenderá que, além dele estar orando, além de estar contribuindo, ele deverá ter um reforço, algo a mais a oferecer em favor da obra missionária. Isso seria um jejum. Ele, como pessoa, como indivíduo, lá no aconchego da sua casa, no seu recinto, então ele dedica um dia ou tantas horas a uma oração mais intensa e feita, regada a jejum. Então, com certeza, isso moverá a mão de Deus e a bênção chegará até onde está o missionário, e a obra que ele está fazendo será grandemente abençoada. Quando nós não temos a condição de ir, em razão da distância, talvez em razão de outros fatores de natureza social ou logístico, Deus tem instrumentos e ferramentas, e Ele próprio, na sua onipresença, Ele poderá atuar lá junto ao missionário, à família do missionário, o abençoando. Nós não temos como, em estando distante, estar ouvindo o coral cantando, a orquestra tocando, o círculo de oração se reunindo, mas no céu o Senhor tem um lindo coral, e Ele poderá assistir ao missionário lá com o seu coral. E isso eu falo não desprovido de fundamentação, porque quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo, e eles ouviram um lindo coral de anjos cantando e louvando a Deus. Então o Senhor Deus, Ele tem maneiras especiais de abençoar a sua igreja, de confortar os seus missionários e ajudá-los a ter maior empenho nessa obra. O que me chamou mesmo muita atenção aqui é que, dentre essas práticas que o senhor citou, é fundamental que o missionário ele comunique com a sua igreja, comunique com o seu pastor as suas necessidades. É verdade que ele terá que ser inteligente com o modo de comunicar. O modo de comunicar carece de uma inteligência especial. Mas Deus dá, é só ele pedir ao Senhor e Deus dá, e ele conseguirá se comunicar, informando o seu pastor em que áreas está maior a sua necessidade. E há coisas que o pastor pode resolver. Entretanto, quando há dificuldades de câmbio, dificuldades de relações entre países,
o pastor também não conseguirá resolver. Mas ainda tem um grau de apelação a maior, que no direito isso é muito comum, apela-se para a instância superior. E nesse caso, a instância superior é Deus. Então, Deus faz a ponte, a ligação lá com o missionário, ainda que as barreiras comerciais, as barreiras internacionais, as barreiras diplomáticas estejam rompidas, as barreiras divinas, nada as pode, e então Deus as ultrapassa e leva lá o suprimento para o missionário. Pastor, e quando a gente contribui assim com o missionário? Eu já sei que o missionário está lá, está precisando, está numa construção, e eu envio em dinheiro assim, resolvo enviar o meu salário desse mês para o missionário. Como o senhor poderia nos explicar a respeito desse envio de dinheiro? Eu posso enviar esse dinheiro diretamente para o missionário? Devo comunicar com o meu pastor da igreja para enviar esse dinheiro? Como que isso se processa? Então, a nível de Brasil, nós temos uma organização missionária. Nós temos a Sename, que é a nível de CGADB, é uma Secretaria Nacional de Missões. Ela cuida das instâncias maiores da obra missionária, digamos, as relações diplomáticas para que as obras missionárias aconteçam. Nós temos, a nível de Cimadeiron, a Convenção Estadual das Assembleias de Deus, também uma Secretaria de Missões, que ela intermedia entre todas as igrejas as ações missionárias. E nós temos em cada campo, em cada igreja, nós temos um departamento de missões. Então, como deve ser isso? Cada crente, ele está vinculado a uma congregação e que, por sua vez, está vinculada a uma igreja sede, a um campo. E lá tem um pastor presidente, lá tem um departamento missionário. A oferta missionária, ela deve ser canalizada àquele departamento, à igreja onde a pessoa congrega, e então, a partir dali, o pastor da igreja, o departamento de missões, irá encaminhar para o missionário que está necessitado. Naturalmente, há um planejamento e mensalmente essa oferta é enviada na forma de ajuda ou salário para a manutenção do missionário. Isso já é regularmente feito assim. Então a igreja já cuida disso, envia um valor que seria para ele comprar alimento, roupa, transporte e cuidar da saúde, onde tem condições de esses serviços serem prestados e etc. Então o Departamento Local de Missões, a Secretaria Estadual de Missões e a Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, já tem todo um disciplinamento feito a respeito e que, com certeza, em cada igreja, cada pastor presidente saberá explicar direitinho aos seus membros, aos fiéis de sua igreja, para que eles possam contribuir e a sua contribuição chegar lá no missionário e ser abençoada. Amém. Então, essa questão de enviar o dinheiro é importante que se passe pela secretaria, porque, de repente, a pessoa está contribuindo até para alguém que ela não faz ideia, às vezes as informações não são precisas, e ninguém melhor do que a própria igreja local para ter as informações de como está aquele missionário. Ela tem um cadastro dos missionários enviados, né? Então fica fácil de fazer esse trabalho que seria uma oferta enviada ao missionário para aquela obra missionária. Não deve ser aleatoriamente essa remessa de valores. Cuidar para que esses valores, de fato, cheguem ao missionário, cheguem onde a obra missionária está sendo feita. Maravilha, né, pastor? Como essa lição toca em nós, porque trata dessa necessidade dos missionários. Eu achei interessante aqui a parte que o comentarista também diz que é importante que se comunique com o missionário lá o que está se fazendo aqui, né? Às vezes estamos orando, jejuando, fazendo um trabalho e nós temos aquele sentimento, não vou publicar não, porque Jesus disse que não é para tocar trombeta, para não se exaltar e não perder a recompensa. Mas uma coisa é você querer se aparecer e outra é você contribuir com a obra no sentido de prestar o relatório, dizer para o missionário que está se importando com ele,
Então, é importante que os trabalhos que estão sendo feitos aqui, eles sejam também relatados para que o missionário ele se sinta feliz em saber que a igreja está preocupada com ele lá e que ele não está sozinho, mas que pode sempre contar com a igreja e com os membros de onde ele foi enviado. Pastor, infelizmente nosso tempo esgotou e nós temos que parar por aqui. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão participando conosco deste estudo bíblico e quero dizer que Jesus é bom, a obra missionária nasceu no coração de Deus, Ele enviou seu Filho à terra como missionário, Ele nos deu o exemplo também de como devemos proceder. Então, que Deus toque em cada coração, em cada pastor presidente, que Deus toque em cada superintendente de escola dominical, em cada professor, para que promova a obra missionária na sua igreja, na sua congregação, na sua casa, e que nunca venha faltar recursos para os nossos missionários trabalhar. Diga-se de passagem, nós temos missionários internos e missionários externos. Tem a obra missionária feita internamente e a obra missionária feita externamente. Ambas dependem dos recursos missionários igualmente. E que o Espírito Santo mova nossos corações a sermos contribuintes da obra missionária. Eu agradeço também ao pastor Nelson Lutemberg pelo apoio que ele tem dado à escola dominical e permitindo que este trabalho, esse comentário, ele seja feito aqui em tempo para todas as nossas escolas dominicais. Estaremos orando agora e agradecendo a Deus por esta grande bênção para todos nós. Querido Deus, te louvamos por essa oportunidade, te louvamos por tua palavra que fora proclamada aqui, enquanto falamos de obra missionária. Que o teu Espírito Santo esteja a trabalhar cada coração, cada vida, e que todos nós sejamos contribuintes da tua obra missionária. Melhor dizendo, Senhor, que todos nós sejamos missionários, quer indo, quer orando, quer contribuindo, de qualquer modo, para que nós estejamos a fazer missões. Ajude a todos, guarde a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus dê a todos nós um excelente estudo bíblico na escola dominical.